Alguns dias antes, especificamente no dia do exame de admissão, iremos deixar nosso querido amigo Oni ir ver a família Todoroki. Especificamente o pai. Sim, o grandioso Endeavor. Ele estava dentro de um carro de luxo, que ele estava dirigindo para um supermercado. Esse supermercado ficava numa parte mais esquecida da cidade, consequentemente tinha menos gente por lá. O que Endeavor apreciava, além das coisas ser mais baratas. Mas durante o caminho, ele teve sensação estranha. Na verdade, o que ele estranhou foi mais o cheiro de cadáver perto de um beco escuro, mesmo estando de dia. Então Endeavor, para o carro, desce e começa a seguir o cheiro. Quando ele chega no final daquele beco, só tem algumas sacolas de lixos e panfletos. Mas o cheiro via de um desses lixos. Claro, Endeavor já se cansou disso e começou a ir embora puto. Aí você pergunta, por quê? Bem óbvio a resposta. Mas, ele estava indo, pois, estava pensando que era o cheiro de lixo mesmo. Mas o cheiro no ar estava tão forte e estranho para ser de um lixo comum. Além disso, alguém podia ter jogado um corpo ali. Então Endeavor volta e prometendo a si mesmo que, se não tiver nada nesse lixo, iria caçar o dono desse lixo e matar ele por botar algo tão fedido. Abrindo a sacola, ele vê algo que confirma o que estava pensando. Dentro estava restos humanos, como tripas, órgãos ou até pedaços de peles. Todas essas partes pareciam que foram mordidas. Ora, o segundo herói mais forte, que sorte a minha! Devorando você e esses restos que deixei, poderei ganhar meu Kekijutsu e poderei batalhar com uma das luas superiores e tomarei o lugar de uma delas. Ah! Esse é o melhor dia da minha vida. E, atravessando a parede saiu uma Oni. Logo depois, entra no chão. E sem Endeavor perceber, ela já atravessou o chão, e ficaria atrás de Endeavor, e logo depois, a Oni usando suas mãos, rasgaria Endeavor por trás usando suas unhas. As unhas dela só conseguiram rasgar um pouco da pele dele. O herói logo revidou, jogando uma bola de fogo nela. Que simplesmente nem desviou. E logo depois de ser acertada por algo que facilmente deixaria qualquer pessoa normal com a cara queimada, ela só precisou se regenerar. Herói tolo. Eu sou imortal. E minha individualidade me faz atravessar paredes. Nada me mata nesse mundo. Gritava Oni. Endeavor avançou rapidamente contra ela. Que tentou atacar ele usando suas garras, mas ele desvia facilmente. Então ele pega no braço da Oni e, com força, a jogou para perto da saída do beco. Mas como ela estava se gabando nem percebeu isso. Ah! Vai ficar me jogando para um lado e para o outro. Eu sou imortal. Isso não importa. Antes de terminar de falar, o rastro de fogo é jogado contra ela. Quem teve reação rápida o suficiente para perceber o que estava acontecendo. Endeavor pensou em uma possibilidade. As mordidas nos corpos, a regeneração, luas superiores, ele temia que sua resposta fosse a certa, mas botou seu plano em prática. Vamos ver se é imortal mesmo, fala Endeavor. E a Oni quando menos percebeu foi totalmente queimada pelas chamas de Endeavor e jogada para fora do beco. E ela percebe que estava exposta ao sol. E começou a sentir a pele se desintegrar. E desesperada, tentou usar sua individualidade de atravessar objetos, mas por estar desesperada e por estar sentindo uma grande dor, ela não consegue. E morre gritando, até virar pó. Por ter várias ruas desertas, ninguém presenciou aquilo. Endeavor iria dizer isso para os repórteres, para aumentar sua popularidade e mostrar o quão superior ele era ao All Might. Mas, não iria contar que o seu inimigo era um Oni, e que tinha matado ele. Isso provavelmente iria causar uma loucura no Japão inteiro. E Muzan pode se aproveitar disso. Mas você deve estar pensando, mas, Endeavor conhece Onis. Ele não apenas conhece Onis, como sabe o que são Ashiras, espadas Nichiren, Muzan e entre outras coisas. Endeavor era bem mais novo, mas já naquela época, queria superar All Might a todo custo. Ele foi ler alguns livros históricos para ver se tinha alguma forma de obter força. Ele não conseguiu achar uma forma de ter mais força.
Mas, ele descobriu que eram Ashiras, pois mesmo sendo a era menos sombria, era um século esquecido, ou seja, quase ninguém lembra de Ashiras. E por Ashiras serem tão forte quanto heróis e vilões de hoje em dia, Endeavor foi até fundo para saber como que Ashiras eram tão fortes. E depois de estudos e mais estudos, ele descobriu algo que nem os mais experientes historiadores descobriram: a subindividualidade. Ou como os Ashiras diziam, respirações. Alguns Ashiras específicos usavam essas respirações para ficarem mais fortes. E os Ashiras que usavam essas respirações eram os mais fortes. E claro, ele foi atrás disso para ficar mais forte. E além de descobrir de como conseguir essas respirações, ele descobriu que sua família tinha ligação com outra. A família Rengoku. E o mais estranho é que antigamente, todos dessa família já foram Ashiras. E Endeavor foi atrás disso para saber como ficar mais forte. E para sua sorte ela achou alguém. Kyojuro Rengoku. Ele viveu eras atrás. Era Taisho precisamente. Sua individualidade. A mortalidade. Ele não morre de velhice, ou seja, viveu todas essas eras escondido. Ele viveu o suficiente para ver seus amigos Ashiras morrerem de velhice, viu outras gerações de Ashiras sendo feita, e viu os Ashiras sendo substituídos por heróis, e as respirações parando de ser usadas. Kyojuro não gostava de sua individualidade, ele queria fazer parte do ciclo da vida normalmente e morrer de velhice. Parecia que o destino tirou o sarro da cara dele, sua respiração e a dos seus ancestrais era das chamas. O que, claro, já fez Endeavor pensar como que sua família no passado ficou amiga da família dele. Como Endeavor achou ele? Ele era um dos Ashiras mais fortes da era Taiwan. Bastou só pesquisar na internet, o que facilitou muito. Encontrar com ele que não ajudou muito. Endeavor estava no Japão, enquanto Kyojuro morava nos Estados Unidos. Então eles mantinham contato apenas por mensagens. Mas, mesmo assim, Kyojuro ensinou para ele as respirações das chamas, e todas suas formas. Kyojuro hoje em dia é apenas um professor comum dos Estados Unidos que ensina de tudo e mais um pouco. Mas, é claro que nas suas horas vagas ele enfrentava vilões de lá. Ele não era tão conhecido, mas, ele não se importava com isso. Além disso, ele treinava algumas pessoas que sabiam o que era um Ashira e ensinava para elas como portar uma espada. Além de ensinar as respirações. Mas, com essa revelação de um Oni vagando por aí devorando pessoas, Endeavor não poderia deixar assim. E mesmo sendo orgulhoso, ele sabia que iria precisar de ajuda de um verdadeiro profissional. Ele precisaria de Kyojuro Rengoku. Ele voltou para seu carro e desistiu de ir para o mercado. Ele também lembrou de 2 assassinatos de vilões que ocorreram antes. Qual o motivo dele se lembrar disso agora, você se pergunta. Os 2 vilões morreram quando esse herói decapitou eles, e logo em seguida eles viraram pro. Pelo menos foi o que a maioria das pessoas e repórteres disseram. Na peça de Endeavor, os aóis vilões eram Onis, o herói ou era um Ashira ou alguém que conhecia, pois ele sabia que precisava matar decapitando e tinha uma espada Nichirin na mão. Era muita coincidência para não ser real. Se tudo isso fosse verdade, Muzan pode ter retornado. O que até Endeavor no fundo temia. Pois nenhum Ashira sequer viu ele, ou venceu alguma lua superior. Ou seja, se nem a era mais forte de heróis venceu Muzan, imagina essa. Principalmente agora que ninguém sabe o que é um Oni. Endeavor então pega seu celular e liga para Todoroki. O que você quer, velho? Fala o quente e frio do outro lado da linha. Me encontre no topo do prédio próximo à estação de energia. Preciso te falar algo, fala Endeavor, desligando logo o celular sem nem deixar Todoroki falar algo. Depois de um tempo, o que você quer? Fala Todoroki. Ele e Endeavor já estavam no todo do prédio. O seu objetivo é superar Almighty Todoroki, e você já sabe disso, não é? Mas quero que você temporariamente abandone seu objetivo e fique em outro, fala Endeavor num tom irritado. Deve ser algo sério então para falar isso. E qual seria o novo objetivo, Endeavor? Fala Todoroki. Então Endeavor explica tudo para Todoroki.
sobre Ashiras, Onis, Muzan e entre outras coisas. Kyojuro pode nos ajudar. Infelizmente ele está em outro país. Mas, depois que falei contigo, liguei para ele pedindo reforços. E ele, sabendo o perigo do Muzan, ele disse que veria o quanto antes, trazendo alguns alunos que querem se tornar Ashiras, ou seja, alunos que treinam respirações. E ele disse algo que pode nos botar em uma grande vantagem. Existe uma Oni do lado dos caçadores e que está viva até hoje. E o melhor disso, ela é resistente à luz solar, o que bota a gente em grande vantagem. Mas igual a ele, ela está em outro país, mas diferente de Kyojuro, ninguém sabe ao certo onde ela está. Mas Kyojuro disse que quando essa Oni soubesse que Muzan retornou, iria lutar ao nosso lado. Fala Endeavor. Entendi, e como entro nessa história? Pergunta Todoroki. Você ajudará a matarmos Muzan. Enquanto não achamos ele, você descobrirá onde vive esses homens mais fracos e matará eles. Como você ainda não tem um pingo de conhecimento em espadas, quando Kyojuro chegar, ele vai te ensinar a manusear. Aí quem sabe você aprende uma respiração, fala Endeavor, não apenas imaginando a derrota de Muzan, como Todoroki humilhando o símbolo da paz. Tá, isso é tudo então. Então já vou indo então. Você já está pensando em mim superando o Almighty. Quando esse cara chegar me avisa, fala Todoroki já indo embora sem deixar Endeavor falar mais nada. Esse moleque, fala Endeavor irritado por Todoroki não compreender o motivo dele superar o símbolo da paz. Delícia. Fala um certo Ashira. Ele estava dentro de um restaurante no aeroporto. Com sua roupa de Ashira que sentiu tanta falta de usar normalmente. Pelo visto o senhor gostou mesmo, não é? Fala a garçonete, com uma gota de suor cômica atrás da nuca. Ela estava meio constrangida, pois Kyojuro estava gritando delícia a cada mordida no prato que estava comendo. Delícia, fala Kyojuro, comendo mais um pedaço da comida. Todo mundo estava olhando ele achando que era um mendigo comendo coisa de rico. Sensei, poderia falar mais baixo? Está envergonhando eu e o resto dos alunos, fala uma garota sentada na mesa em que Kyojuro estava. Ela tinha uma aparência estranhamente igual ao Izuku antes de virar Oni. Sendo uma das únicas diferenças que ela era mulher e tinha grandes peitos. Ela usava uma roupa de caçador de demônios rank baixo. Tendo só de diferença, um decote no meio dos peitos, que lembrava um pouco o decote da Mitsuri nos peitos. Teria alguns meninos e meninas com essa roupa de caçador de demônios, a diferença é que só Izumi teria esse decote. Izumi, você tem que aproveitar cada refeição como se fosse a última. E além do mais, eu não estou mentindo quando estou dizendo que a comida está uma delícia. Fala Kyojuro para Izumi. Senhor. O avião particular do Endeavor chegou. Já podemos ir, fala um menino com uma roupa de Ashir de rank baixo. Ok. Então vamos, alunos. E obrigada pela comida. Fala Kyojuro, e ele agradece a garçonete pela comida se curvando a ela. Depois ele segue até onde estaria o avião de Endeavor. Mais algumas pessoas com a mesma roupa de caçador de demônios figurantes seguiram ele. Muzan, você pagará pelo que fez a gente passar no passado. Minhas chamas irão te queimar. Fala Kyojuro, já dentro do avião rumo ao Japão. Continua.